Fala galerinha abençoada do nosso canal. Hoje estou trazendo para vocês o número 7, o número da perfeição de Deus. Você sabia que o número 7 une o céu e a terra? Então o céu seria o 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e a terra os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, formando juntos o número 7. Que lindo trabalhar de Deus, não é mesmo? Agora vamos falar desse Deus maravilhoso que servimos, pois o próprio Deus universal tem 7 qualificações: imanente, está contido em todas as formas existentes; transcendente, está acima de tudo que criou; onisciente, sabe tudo; onipotente, tem poder ilimitado; onipresente, está presente em toda a parte; imutável, não está sujeito à mudança; e imaterial, não é material em essência, é espiritual. Fico cada vez mais impressionada em como Deus é perfeito. Agora vamos ver o número 7 nesse mundo que Deus criou. Presta atenção para não perder nada para se mostrar a importância do número 7 desde os primitivos povos. Os caldeus construíram 7 envilhadas cúbicas na Torre de Babel. Naquela época, 7 grandes astros eram conhecidos como mais ativos que as estrelas fixas: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Os antigos filósofos distinguiam 7 influências distintas que se manifestavam em todo ser organizado, quer se trata-se do macrocosmo, mundo celeste ou mundos grandes, quer dos microcosmos, mundo terrestre ou mundos pequenos, representado pelo indivíduo humano, animal, vegetal ou mineral. Descartes, filósofo francês, relacionou 7 paixões humanas: admiração, alegria, amor, desejo, ódio, tristeza e esperança. Apesar de sermos educados na existência de 5 sentidos, na verdade são 7: olfato, paladar, visão, audição e tato. O 6º seria a percepção mental e o 7º a compreensão espiritual. Observando-se que 7 foram as igrejas primitivas. O 7 é uma forma lunar, pois o ciclo lunar é de 28 dias. Somando-se as unidades 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 é igual a 28. Podemos ainda mencionar as 7 maravilhas do mundo antigo: estátua de Zeus Olimpo, templo de Diana, Turquia, Colosso de Rhodes Grécia, mausoléu de Halicarnasso Turquia, farol de Alexandria Egito, jardim suspenso da Babilônia, Iraque, hoje, e as pirâmides do Egito. Vimos também na literatura infantil a Branca de Neve e os 7 anões, cada um com uma personalidade diferente. Na Grécia Antiga, 7 foram os grandes sábios: Solon, Quilon, Tales de Mileto, Cleóbulo, Bais, Periandro e Pitaco. Nas artes plásticas, 7 foram os grandes pintores: Van Gogh, Rembrandt, Michelangelo, Tiziano, Goya, Toulouse-Lautrec e Picasso. O ano 313, cuja soma corresponde ao 7, marca o ano em que o Império Romano reconheceu o cristianismo como religião. E a cidade escolhida para a sede mundial do cristianismo foi Roma, a cidade das 7 colinas. São também 7 dons do Espírito Santo. Item 7 eram as virtudes. Item 7 eram as artes. Item 7, as ciências. Item os 7 sacramentos. Item 7 pecados capitais. Item 7 pedidos expressos no Pai Nosso. São 7 as notas musicais. Itens são 7 os arcanjos. Itens são 7 as obras de misericórdia. Item 7 são os níveis de densidade da matéria que nos envolve. Item o arco-íris tem 7 cores. Item nossas células todas mudam de 7 em 7 anos. Item temos 7 glândulas endócrinas. Que incrível, né? Olha como 7 é importante para nosso Criador. E agora vamos ver o número 7 na Bíblia. 7 foram os dias da semana da criação. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Gênesis 2:2,3. O sétimo dia é sagrado na Bíblia. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Êxodo 31:15. O perdão. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18h22. Apocalipse 1h20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 2 Crônicas 17h11. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Apocalipse 8h06. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. 7 é o nome do terceiro filho de Adão e Eva. Gênesis 4h25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Lameque, pai de Noé, viveu exatamente 777 anos, e morreu no ano do dilúvio. Gênesis 5h31. 31 E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. 7 dias Noé esperou dentro da arca até cair as primeiras gotas de chuva. Gênesis 7h10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Do dilúvio só escapou Noé e mais 7 pessoas. 2 Pedro 2h05. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio do dilúvio. 7 vacas magras foram vistas no sonho de Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Gênesis 41:26,27. 7 anos de fome ocorreram no Egito no tempo de José. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Gênesis 41:29-30. Gênesis 4h24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. 7 eram as filhas de Jetro, sogro de Moisés. Êxodo 2h16. 16h. Um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. O 7º ano era de descanso para a terra em Israel. LV 25:2.4. Porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. Levítico 25:2.4. O ano de jubileu ocorria após 7 ciclos de 7 anos. LV 25:2.8,9. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos.
de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. A Bíblia é um livro sétuplo, começa com 7 e termina com 7. Assim como Moisés iniciou a Bíblia com 7 palavras hebraicas, Gênesis 1.1, assim também, o apóstolo João terminou de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas por 7 trovões, Apocalipse 10.3, 4, que são manifestações da poderosa voz de Deus. 7 pares de animais limpos deveriam entrar na arca de Noé. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Gênesis 7.2. O primeiro homem que andou com Deus e foi transladado para o céu, era o 7º depois de Adão. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. JD 1.14. 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão. Gênesis 12.1, 3. Isaque proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. 7 objetos sagrados do tabernáculo deveriam ser ungidos com óleo. Êxodo 30.26, 28. Abraão entregou 7 cordeiras a Abimeleque como testemunho, e disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Gênesis 21.30. Jacó prostrou-se 7 vezes por terra como símbolo de humilhação a seu irmão, Esaú. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33.3. Os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias, por ocasião das solenidades pascais. 7 dias comereis pães ázimos. Êxodo 12.15, 19. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Eis 29.35. Moisés aspergiu o altar 7 vezes com o óleo da unção. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar. E ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, e a sua base para santificá-las. LV 8 de outubro de 2011. O leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. LV 14.7. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. LV 23.24. Os inimigos de Israel deveriam fugir por 7 caminhos. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. DTE 28.7. 7 sacerdotes com 7 trombetas deram o sonido ao povo de Israel na conquista de Jericó. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. JS 6.4, 5. Deus pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o segundo boi de seu pai de 7 anos, para quebrar a opressão midianita de 7 anos. E aconteceu naquela mesma noite,
que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. JZ 6.1,25. Sansão tinha 7 tranças no cabelo. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. JZ 16.19. Ruth era para Noemi uma nora que valia mais do que 7 filhos. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. RT 4.15. Deus fazendo a mulher estéril ter 7 filhos. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. SM 2.5. Deus reservou 7.000 israelitas que não adoraram a Baal. Também deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. RS 19.18. Naamã foi purificado da lepra após ter mergulhado 7 vezes no rio Jordão. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. 2 RS 5.10. Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas, e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. RS 6.38. Os amigos de Jó permaneceram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. E assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó 2.13. A palavra de Deus é purificada 7 vezes na fornalha. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. SL 12.6. O salmista louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. SL 119.164. A casa da sabedoria possuía 7 colunas. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. PV 9.1. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. PV 24.16. Nabucodonosor ficou 7 tempos morando com os animais do campo. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. DN 4.32. A chave da profecia bíblica será desvendada em 70 semanas proféticas de 7 anos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. DN 9.25. O profeta Zacarias falou de 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Por quê? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. ZC 4.10. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. LC 8.2. Pedro achava que só deveria perdoar o irmão 7 vezes, porém, Jesus aconselhou perdoar 70 vezes 7. Então Pedro, aproximando-se dele, disse:
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas, até 70 vezes 7, MT 18.21-22. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, como os primeiros 7 obreiros da igreja primitiva. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Et 6.3. E o mais incrível é que o anjo Gabriel possui no seu nome 7 letras. Que incrível, né? Em como Deus criou tudo com tanta perfeição, quanto mais descobrimos de suas obras e segredos, ficamos mais surpresos e admirados. E você? Sabia que havia tanto o número 7 assim? Tem mais lugares onde já encontrou o número 7 também? Se tiver, conte nos comentários. E se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no nosso canal. Fundamentos da Mente Humana, a Arte da Poesia.